Agora nós vamos fazer os bombons para colocar dentro dos ovos de Páscoa, né? Que eu fiz no outro vídeo. Então, olha, eu vou usar essas formas. Essas duas formas não são formas de silicone, tá? São aquelas formas comuns que a gente pode trabalhar. Como no momento eu não estava com a de silicone de bombom. E aí eu tenho o chocolate, né, já derretido, daquele jeito que eu expliquei no vídeo anterior, né, para fazer que eu expliquei para fazer as casquinhas de chocolate. Então eu vou colocando ele cobrindo toda o espaço da forminha do bombom, tá? Eu vou colocando aos poucos, até em cima, encho o espaço todo, tanto de uma forma como de outra, porque eu vou fazer dois tipos de recheio, recheio de ameixa e recheio de passas. Então eu vou assim enchendo, olha, prestando atenção para não ficar local vago, tá? E aí eu pulei agora porque aquele pedacinho ali tá meio rachadinho. Então agora a gente tem que bater bem, porque para não ficar ar, né? Não ficar ar dentro do chocolate. Então a gente dá umas batidinhas em um, bate em outro, tá? Aí eu tô vendo que tem espaço que tá vazio, que não encheu bem. Então eu tô tornando a encher, completando. E aí vai ficar assim, ó. É só bater bem, bate bem assim na mão ou em cima da mesa para tirar todo o ar. E agora eu estou colocando no tabuleiro para escorrer. Então isso aí tem que escorrer bem, que é para na hora que for colocar o recheio entrar legal, ficar direitinho na forminha. Então escorre bem, né? A gente tem que ter um pouco assim de paciência, porque isso tem que ser feito, que senão atrapalha o trabalho todo da gente. E eu estou escorrendo uma, né? Uma forma. Logo a seguir eu vou trabalhar com a outra também, escorrer outra forma. Agora eu peguei uma espátula, né? Estou limpando um pouco o excesso do chocolate, tá? E ali eu vou fazer tanto em uma quanto na outra, tá? A gente limpa bem, tá? Isso aí é a primeira etapa. Isso tem que ser feito em duas vezes. A casquinha, né? Tem que ser feita em duas vezes. Então agora eu vou escorrer a segunda forma, colocar a segunda forma para escorrer, para eu poder levar para o freezer. Levei, levei para o freezer, né? E agora eu vou fazer a outra camada, tá? Essa camada agora é a segunda camada. Então o esquema é o mesmo, do mesmo jeito que eu fiz a primeira, eu tô fazendo a segunda. Depois eu vou levar no freezer novamente, ficar por volta de 3 minutos mais ou menos. Não pode deixar mais não, tá? Agora eu vou trabalhar com chocolate nobre, o chocolate da Cical. Por quê? Eu gosto de fazer os recheios com chocolate nobre, que fica bem gostoso. Então eu vou fazer agora uma ganache, né? Eu derreti o chocolate, esse aqui eu passei 30 minutos no micro-ondas, depois não estava legal, passei mais 10 minutos, ele dissolveu logo, derreteu logo, né? Então agora eu vou fazer a ganache. Para fazer a ganache eu tenho que levar creme de leite. Então eu vou acrescentar o creme de leite, vou misturar com chocolate para fazer o recheio. Então aqui eu tenho um pacotinho de creme de leite, né? E eu vou colocar, tá? Aí misturando ó, o creme de leite. Eu não precisei, não houve necessidade de usar todo o creme de leite. Eu usei mais ou menos a metade da caixinha, né? Tá? Então misturo bem, tem que ser bem misturado. O leite não pode ficar aparecendo, que ele tem que se misturar com o chocolate. E esse chocolate é muito bom, gosto muito dele, né? E aí, ó, vou misturando bem, misturando. Aí, logo assim que a gente começa a misturar, o chocolate vai engrossando, sabe? Vai ficando uma textura muito boa. Olha a textura do chocolate, como é que já está. Já está engrossando bem, ó.
Como eu vou trabalhar? Eu poderia guardar agora na geladeira, que ele tem que ficar um pouco na geladeira. Mas como eu vou trabalhar com 2 recheios, eu já vou misturar, tá? Fazer a mistura do chocolate com o recheio. Olha como o chocolate está bonito, brilhoso. Aí eu vou fazer um recheio de passas e um recheio de ameixa. Então eu estou dividindo agora o chocolate. Uma parte eu vou fazer com passas e a outra com ameixa. Então tem que dividir. Tá? Tô dividindo. Vou colocar as passas. Não vou colocar muitas passas. Coloquei acho que umas 10 gramas mais ou menos. Pouca coisa, que é pouca quantidade de recheio. Misturei bem, ó. Tô misturando bem. E agora eu vou colocar a ameixa. Né? Ameixa eu coloquei umas 40 gramas, porque a ameixa, o recheio era maior. A quantidade era maior. Eu coloquei 40 gramas. Ficou bom. Pesei, coloquei a ameixa picadinha, misturei bem. Agora eu vou, antes de levar para o freezer, eu passo num papel filme, todos os dois num papel filme, e levo para gelar aproximadamente 1h30. Eu deixei 1h30 mais ou menos, para poder rechear os bombons. Pessoal, tem 2 recheios ali. Olha como as casquinhas ficaram, né? Agora vou rechear, tá? Tem o recheio de passas e o recheio de ameixa. Então, nós vamos colocar o recheio agora. Vocês fiquem atentos para ver como eu coloco o recheio, dessa forma que eu costumo fazer. Eu agora vou pegar o recheio de passas, né? E vou colocar numa das formas, né, para separar, né, para ver, depois eu separo e vejo quem é quem. Então aí eu tô recheando, tá? O recheio de passas é uma ganache, né? É a ganache e com passas. Então fica assim, o recheio fica muito gostoso, que fica o recheio molinho, muito fácil de trabalhar. Olha como eu coloco assim, eu vou colocando com a faca, ou então uma colherinha bem pequena, mas eu prefiro a faca. Com a ponta de uma faquinha, eu acho que eu trabalho mais rápido assim. Aí eu vou colocando. Esse recheio estava coberto com papel filme, tá? Ficou na geladeira 1h30 aproximadamente. E ali eu vou colocando o recheio. Tá? Recheio fica muito fácil de fazer, bom de colocar também. E vai colocando de forma em forma. Eu fiz poucos bombons, né? Como eu já falei, que não tinha necessidade de fazer muita coisa. Entendeu? Aí como fica, olha. Aí no final eu pego o chocolate derretido, que já estava numa vasilha, e vou passando com a faca por cima do recheio. Para quê? Para poder firmar o recheio, que ele vai para o freezer, vai ficar firme, tá? E não vai ter problema. Quando soltar, depois de 3 minutos, quando soltar, vai ficar, o bombom vai ficar direitinho, não vai quebrar, ficar direitinho. Aí eu vou passando em toda a área da forma. Então fiz com esse e vou fazer com outro também de ameixa, tá? O de ameixa também, eu vou preparar o de ameixa assim, fazendo do mesmo jeito. Olá, pessoal, olha só, já retirei do freezer, né? Estão durinhos, olha como eles saem rapidinho. Sai com muita facilidade, tanto um quanto o outro. E as rebarbas, né? Ficam sempre umas rebarbas. Eu uso uma faquinha, né? Pego uma faquinha e uso. Olha como fica. Os bombons ficam lindos, ficam muito bonitos, bem trabalhados. Essas formas são ótimas para trabalhar. Então, eu fiz o bombom, fiz os 2 tipos, né, de recheios. Peguei uma faquinha e comecei a limpar nas bordas, em volta. A gente passa a faquinha em volta e ele fica bem limpinho. Fica ótimo o trabalho. Vale a pena trabalhar na Páscoa, né? É bom, principalmente quem gosta de trabalhar e vender, né, os produtos, vale a pena.
Ó, tira a rebarba toda do lado, na lateral deles, e eles ficam arrumadinhos. Isso aí, gente, pode fazer com crocante, com aquele flocos de arroz. Pode fazer com amendoim amendoim picado, né? Fazer uma calda, né? Uma calda de caramelo, depois bater assim com o socador na calda e misturar no chocolate. Fica uma delícia também. Fica de uma crocância diferente. Então tem várias formas de fazer, né? Eu gosto muito do crocante, do flocos de arroz. Gosto muito de trabalhar com ele. Mas também ameixa e passas dá um sabor diferente, né? É um sabor assim especial, tá? Então, gente, os bombons estão aí, né? Os bombons ficaram ótimos. Depois eu vou colocar em papel chumbo. Corto um quadradinho de papel chumbo e embalo. Eles ficam bem bonitinhos. E no outro vídeo eu vou mostrar a forma que eu embalo os ovos de Páscoa, tá? Então é isso aí. Curta, compartilhe, dê um like, ajude o canal a subir. Beijos!